Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Um tempo maravilhoso, né? Poder falar um pouquinho do Senhor, do que Ele faz por nós, através de nós. Vamos curvar as nossas cabeças? Paizinho, obrigada, Senhor, por mais esse tempo. Obrigada, Pai, porque posso vir aqui e falar, Senhor, das Tuas maravilhas, mostrar, Senhor, a Tua palavra, trazer algo de Ti, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, ainda que quando subimos aqui, tenhamos estudado, tenhamos buscado a respeito de um tema, Pai, em nome de Jesus, que tenhamos algo ainda mais profundo que vem de Ti para oferecer, para que pessoas sejam tocadas, para que pessoas sejam curadas, lavadas, transformadas, como eu fui e ainda continuo sendo, Pai. Obrigada, Deus, por esse tempo, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu zelo sobre cada um de nós aqui presente. Obrigada, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. E tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta encontrava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Pode colocar aqui a primeira. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Quando fala de equilíbrio, gente, eu poderia falar de várias coisas, né? Eu vivo buscando equilíbrio na minha área profissional, né? Eu trabalho em Cabo Frio desde que a gente veio para cá, então eu poderia falar sobre isso, sobre um equilíbrio entre a família, o espiritual e o profissional, né? São coisas que eu vivo buscando diariamente na minha vida, mas tem algo assim que tem acontecido muito, né? Que a gente conversa muito com as pessoas e que eu passei por situações muito difíceis a respeito disso, que foi o equilíbrio mental, emocional, né? Em um determinado momento da minha vida eu passei, e até hoje eu trabalho a minha mente para não viver aquilo que eu vivi, que foi muito difícil em um momento de doença, onde eu tive que lidar com medos, com pavor. E isso naquele momento dominou a minha mente e eu vi o quanto era ruim. Então eu vou falar hoje sobre um equilíbrio, da gente buscar um equilíbrio mental. Pode passar para o próximo. Ansiedade, mal do século. Ela aflige pessoas em diferentes faixas etárias e se manifesta independente da posição social ou cultural. Dados da Organização Mundial de Saúde. Nesse ano, 21 de julho de 2022, 18,6 milhões de pessoas no Brasil
sofrem de ansiedade, o que coloca o país no topo do ranking mundial. Maior número de pessoas com a doença em um país no mundo. Então, independente da classe social, independente se teve uma boa criação, não teve uma boa criação, independente do valor que ganha todo mês, independente de qualquer coisa, cultura, raça, cor, isso tem afligido todo o povo. Muita gente, 18,6 milhões é muita gente, com problema emocional, com ansiedade, lidando com essas questões que muitas vezes não conseguem controlar. Porque quando é uma coisa, eu caí, me machuquei aqui, igual o Jefferson esses dias, cortou o dedo e ele não quis ir no hospital. E aí ele pegou, passou a noite ali com aquilo, apertando para não tomar um ponto, que tinha que tomar o ponto. Mas não quis. E teve jeito. E acaba que na mente é uma situação mais difícil. Porque você fica, gente, como que eu vou controlar esse pensamento que vem e me devasta e eu não consigo, é mais forte que eu. Então a maioria das pessoas tem sofrido muito com isso e não conseguem controlar, não sabem como lidar com essa situação. Pode passar para o próximo. E aí o que acontece? Por que acontece isso? Muitos têm lutado com essa questão devido, vamos começar pela velocidade das coisas, né? A forma com que tudo tem acontecido, muito rápido. A gente pede algo e a gente não quer esperar. Já viu isso? Eu entro no iFood e eu vou sempre por aquela comida que chega mais rápido. A gente não quer esperar. A gente pede uma coisa na internet, Sedex, não tem uma coisa mais rápida. A gente quer alguma coisa sempre cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Eu quero tudo mais rápido. Coisas que antigamente a gente esperava um século para chegar. Esses dias mesmo eu falei com o Jefferson, eu pedi um negócio na Shein que eu queria, porque demora a chegar, mas é mais barato. E aí ele pegou e falou assim, tipo, o negócio passou uma semana, chegou, mas já chegou? Demoraria quanto tempo antigamente? 2 meses, né? 2 meses, o pessoal não pedia, por quê? Porque demorava 2, 3 meses, e às vezes não chegava, né? Não chegava. E eu pedi, porque eu queria muito aquilo, eu falei assim, cara, 10 dias chegou. E a gente e às vezes a gente não vai comprar porque demora 10 dias. A gente quer em um dia útil, né? Então isso tem deixado, essa velocidade que tem acontecido as coisas, a gente pensa no negócio hoje, amanhã já tem que estar pronto. E Bianca que eu diga, que eu penso numa roupa, né, Bianca? Eu penso hoje, Bianca já tem que me entregar amanhã. Então, assim, a velocidade que tem acontecido as coisas tem feito com que a gente fique cada vez mais ansioso, que a nossa mente trabalhe cada vez mais rápido, queira um resultado cada vez mais rápido, numa velocidade muito mais rápida do que a gente estaria acostumado a viver. Preocupações e medos, né? Às vezes a gente viveu agora essa pandemia, então a gente viveu com muito medo de chegar na nossa casa, de chegar na nossa família. Muitos, inclusive irmãos nossos aqui, perderam pessoas, né, que amavam, perderam gente da família, sofreram e sofrem até hoje com essa situação. Então muitas pessoas tiveram que aprender a lidar com medo, preocupações de não saber se no final do mês vai conseguir pagar uma determinada conta, se vai conseguir um pai de família colocar comida dentro de casa. Preocupações, coisas que a gente não tem controle, né? Que é o dia da manhã. E aí a gente entra também, por que isso tem acontecido? Um mundo altamente tecnológico. A gente tem vivido cada vez mais
é essa tecnologia. A gente não pode mais ficar sem telefone. A gente sai de casa, pode esquecer tudo. Mas o telefone, se esquecer, pode estar 40 minutos de casa. Dá um jeito de voltar para pegar. E eu fiz um texto há um tempo atrás, eu vou ler até aqui esse texto para vocês. E eu fiz esse texto tem uns 2 anos. Mas ele está tão atual que eu falei, eu vou trazer esse texto. Vou ler esse texto porque é algo que tem acontecido de uma forma cada vez mais intensa no nosso dia a dia. Que diz assim: vivemos um tempo em que nada nos alegra mais do que saber que outros contemplam e assistem à nossa suposta alegria. Tempo em que celulares, flashes e selfies são totalmente necessários. Que aparecer e se mostrar feliz faz parte do cotidiano humano, faz parte da vida e do nosso dia a dia mostrar vitórias, mostrar o bom lugar que estamos, o presente que ganhamos, a viagem que fizemos, a comida que comemos e até mesmo algumas derrotas engraçadas que vivemos. Tudo em tempo real e nada pode ficar para depois. Tempo em que a bateria do iPhone ou Smart deveria durar 48 horas. Tempo em que ficar em um lugar sem rede nos enlouquece. Nos entristece saber que um determinado momento não será compartilhado, fotografado. Tempo em que muitas vezes gostaríamos de desligar o nosso namorado, os nossos pais, os nossos amigos, nosso marido, nossa esposa, menos o nosso telefone. Pois precisamos estar totalmente conectados e disponíveis para saber e viver a vida que nem nossa é, através das redes. Este é definitivamente o tempo em que uma imagem vale mais do que alguém ao nosso lado. Tempo em que curtidas e comentários valem mais do que um carinho, um abraço. Tempo em que relacionamentos virtuais crescem absurdamente. Expomos o que pensamos nos feeds e nos stories, mas não temos coragem de expressar olhando nos olhos. Tempo em que muitos suportam perder o cônjuge, a família, a amizade antiga e até mesmo o relacionamento com Deus. Desde que não percam aplausos, visibilidade e bons olhares a respeito da vida, na maioria das vezes mentirosa que vivem. Esse é o tempo de sorriso no rosto, no feed e no zap, mas choro e lamento no quarto, na cama, nas 4 paredes. Tempo de alegria no rosto e tristeza no coração. Tempo de gargalhadas escancaradas que tentam camuflar a mágoa de um coração ferido, destruído pela depressão de uma alma que sangra. Tempo em que as pessoas invejam aquilo que acham que o outro possui. Na maioria das vezes não possui. Tempo em que filhos já não trocam olhares com a mamãe durante a amamentação, pois a mesma está virada na tela enquanto amamenta. E o pior de tudo é saber que todo esse texto não é uma mentira contada. E que ao ler e ao ouvir concordaremos, nos identificaremos, curtiremos, até compartilharemos. E ainda assim continuaremos vivendo a nossa medíocre vida, priorizando aquilo que não se vive, priorizando a lembrança e a saudade virtual ao ver uma fotografia, uma saudade de um momento que às vezes nem existiu naquela intensidade, da forma que passamos com tantos efeitos, luzes e photoshops. Saudade daquilo que muitas vezes nem se viveu, mas demonstramos em uma foto, por falta de um relacionamento íntimo e real face a face. É esse tempo que nós temos vivido. Um tempo completamente tomado por mostrar aquilo que muitas vezes nós não vivemos. Não é mesmo? Pode passar para o próximo. Outra coisa que tem causado transtorno e falta de equilíbrio na nossa mente são excessos de não sei.
Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou, por exemplo, a Júlia, minha filha, eu não sei se eu vou passar, fiz a prova, será que eu passo? Passamos por uma situação difícil agora, na saúde de um familiar, e não sabíamos o que ia acontecer. E esse não saber tende a nos dominar, se a gente permitir. Porque a gente ouve, e eu ouvi nesse tempo. Deus sabe de todas as coisas. E eu lembro que num momento de muita agonia, uma irmã aqui me falou. E eu cheguei aqui meio desesperançada com a situação, sabe? Sabe quando você vai perdendo a esperança? E a pessoa falou para mim assim: Deus sabe de todas as coisas. E eu falei: eu sei que Ele sabe, mas eu não sei. Eu não sei se a cura vem. Eu não sei se a gente vai suportar uma perda. Eu não sei o que vai acontecer. E esse não saber, ele entra na nossa mente rasgando quando a gente está passando por um momento onde é crucial na nossa vida, onde a gente não sabe. Esse excesso também. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei se eu vou pagar. Ai, eu não sei se eu vou viver. Ai, eu não sei se eu vou conseguir. Ai, eu não sei se meu sonho vai ser realizado. Ai, eu não sei se eu vou conseguir. Maltrata. E faz com que a gente também venha perder completamente. A gente perde por quê? Porque a gente não tem controle. Existem coisas que a gente não tem controle. E ponto. E aí pra frente a gente vai falar sobre isso, que é o confiar, descansar. Pode passar? Acontece que como nós pensamos é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Como nós pensamos é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então, se como nós pensamos é uma coisa muito importante, uma das coisas mais importantes, a gente precisa tomar o controle do nosso pensamento. Porque eu tomar o controle do meu pensamento, se o que acontece e como eu penso é uma das coisas mais importantes da minha vida, precisa ser essencial no meu dia a dia, para que eu consiga viver uma vida tranquila, com pensamentos bons, que me leve à paz. Em Provérbios 4:23 diz que, sobretudo, o que se deve guardar é guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o coração, ele inclui a mente e tudo que procede da mente. Então o nosso coração, ele tem que estar guardadinho. Pode passar para a próxima. O que tem ocupado os nossos pensamentos? O que a gente tem pensado? O que está aqui o dia inteiro? Tem gente aqui agora que, igual Marta e Maria aqui, ó, uma estava preocupada, totalmente preocupada, ela estava ali. As duas estavam no mesmo momento, na mesma situação. Só que elas tinham pensamentos diferentes. Uma queria absorver tudo que estava vindo dele. A outra, ela estava querendo oferecer o melhor para ele, só que nem tinha pedido isso. E ela ficava na correria, para lá e para cá. E ela não fazia o que tinha que ser feito, que o Senhor falou assim: a melhor parte, ela não vai ser tirada dela, que é sentar aqui e me ouvir com tranquilidade, em paz. E muitas vezes a gente vive assim. Existem pessoas aqui agora que estão nesse momento aqui sentadas olhando para mim e não estão absorvendo nada, porque elas estão completamente cheias desses não seis.
ou estão completamente cheias de qualquer outra coisa. Estão cheias de repente de fome. Que horas que vai acabar esse culto? Será que vai falar muito? Será que tem muitos negocinhos desse para rolar aí? E eu vou ficar aqui até que horas e não vou comer uma pizza? Será que eu vou ficar aqui até que horas sentado ouvindo? Isso está entrando pelo meu ouvido, saindo pelo outro. E eu falo porque muitas vezes eu fui para a igreja assim, ou para qualquer outro lugar assim. A gente tem vivido um tempo onde a gente exclui o outro na nossa frente, apaga o outro. Eu não sei com você, comigo já aconteceu situações de você estar olhando para a cara da pessoa, a pessoa está te contando uma história inteira, e você olha para a cara dela no final e pensa assim, ó, e a pessoa no final fala, não é? E você, cara, o que eu tô concordando? Tem muita gente rindo aqui porque acontece. E com o Jefferson, eu já não falo, com o Jefferson já fala assim, não, me fala de novo, porque ai de mim. Depois ele lembra de tudo, gente. Ele lembra de tudo. Jefferson, ele lembra de cada palavra que a gente disser, não adianta, ele não vai esquecer não. Ó. Vocês forem pro gabinete com ele falar, ele não esquece. E depois ele vem tudo contra a gente. Então assim, tem que prestar bem atenção antes de dar o sim, o amém para ele, porque... Mas isso acontece direto. A gente ouve a pessoa falar e a gente excluiu a pessoa ali na nossa frente. E a gente vai para casa e a gente não sabe nem o que falou. Às vezes come e não sabe nem o que comeu. Esses dias mesmo eu falei assim, gente, o que eu comi ontem? E eu fiquei pensando, tentando lembrar. E aí eu fui voltando, e eu não me lembrava. E aí eu me lembrei que eu estava na correria entre uma maquiagem e outra. E eu sentei e eu engoli tudo. E eu não sabia nem o que tinha chegado. E a menina falou, não, Maria, você comeu ontem sim, você comeu a comida que você pediu. Aí eu comi, então eu comi. Porque é tudo no automático. A mente não está ali voltada para viver aquele momento. A gente não consegue se dedicar àquele momento. E aí, se a gente não consegue se dedicar àquele momento, a gente desfruta daquele momento? Não tem como desfrutar, gente. Não tem como desfrutar daquilo que a gente não está participando. E aí, o que aconteceu com Marta e Maria? Marta, ela estava desfrutando. Tem noção que Jesus estava ali, cara? E que Jesus está aqui, agora. E a gente pode não estar desfrutando da presença dEle. Porque a nossa mente está em outro lugar. Porque a gente tem muitas preocupações. Porque a gente tem muita coisa para viver. De repente a gente está aqui lutando, porque eu queria estar com meu telefone na minha mão, olhando as mensagens que estão chegando. Se alguém curtiu minha foto no Instagram que eu botei mais cedo. E a gente perde de viver o momento. É um momento onde o déficit de atenção tem crescido cada vez mais. A gente não consegue ficar atento. E aí de repente o pregador ele tem que vir para cá e fazer um malabarismo para prender a atenção. Porque não consegue prender a atenção da pessoa. E isso tem sido cada vez mais constante. E com isso, a gente deixa de desfrutar. Você já viu às vezes assim? Por exemplo, eu passei um ano da minha vida fazendo a festa de 15 anos de Júlia. E aí eu organizei a festa, e corre para lá, e corre para cá, e tudo tem que sair lindo, tudo tem que sair perfeito. E aí quando chegou no dia, gente, a festa passou e eu não vi. Por quê? Porque eu estava preocupada com a foto que ia tirar. E eu estava preocupada com o que ia servir, se estava servindo direito, se a dança ia acontecer no tempo certo. E a música não rolou, volta a música. Gente, eu não me lembro direito de quem estava na festa até hoje. A gente passa uma vida sonhando com algo que quando chega esse dia, a gente não contempla. Porque a gente está sempre com a cabeça lá na frente.
Não, porque eu tenho que viver. Não, porque eu tenho que fazer. Não, porque eu tenho que entregar. Não, porque eu tenho. E não vive. E não desfruta. E não aproveita daquilo que está sendo entregue de maneira tão especial. Amém? Pode passar para o próximo. Cada pecado que cometemos é cometido 2 vezes. Uma vez em nossos pensamentos e novamente quando agimos devido a esses pensamentos. Então isso quer dizer que é muito mais fácil a gente livrar a nossa vida do pecado se nós o atacarmos antes. Então o que acontece? O pensamento vem. Ele vai vir. Veio, chegou o pensamento. Você não ataca esse pensamento. Você desfruta do pensamento. Depois que esse pensamento ele estiver sido concluído e estiver enraizado, não vai ser muito mais difícil da gente voltar lá atrás e conseguir consertar o que já foi feito? Porque a gente não conseguiu lá atrás. Então hoje a palavra é toda voltada para isso, para a gente conseguir, a partir do momento que a gente quiser conseguir, voltar atrás antes que aconteça. Não deixar que um pensamento, ele continue vivo dentro da nossa mente. Efésios 4, 26 e 27 diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então assim, o pensamento, ele vem. Fulano me decepcionou. Poxa, fulano me deixou triste aqui. Mas eu não vou desejar um mal. E aí a gente mais pra frente vai ver como que a gente consegue fazer isso. Pode passar. Determine. Eu quero ter uma mente limpa. Eu quero ter uma mente que glorifique a Deus. Então primeiramente a gente tem que determinar. É igual perdão, a gente tem que decidir. Não quero minha mente suja, não. Aqui você não vai ficar. Aqui pensamento você não vai ficar, não. Não vai. E aí, primeiramente, o que a gente tem que fazer é determinar. E aí, quando a gente determina isso, a gente passa a determinar que a gente quer ser direcionado pelo Espírito Santo. Mas como que a gente faz isso se os pensamentos e emoções não param de existir? Quando a gente passa por uma situação, o pensamento vem toda hora, né? E fica ali. E às vezes você fica, não quero, o pensamento sai. Mas o pensamento fica ali, insiste. A dor está ali, a raiva está ali. Porque nós somos movidos por isso. Nós somos movidos por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente. Então, como que a gente vai fazer isso? A partir da gente decidir. Porque os pensamentos, sim, eles vão estar presentes. Mas o que vai fazer diferença não é a presença deles. O que vai fazer a diferença é a forma como nós reagimos a esses pensamentos. Gálatas 5:22, quem puder abrir, Gálatas 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E nessa carta escrita por Paulo em 2 Timóteo 1:7, nós vamos ver que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor, moderação ou temperança. E aí, se você for ler a Bíblia amplificada, diz que um espírito de poder, de amor, uma mente bem calma, bem equilibrada
e um espírito de autocontrole. Então o Senhor, Ele colocou um fruto de autocontrole em nós. Ele colocou, Ele nos deu esse fruto. Mas sabe qual é o problema? É que a gente passa uma vida inteira tentando controlar os outros, enquanto a gente deveria controlar nós mesmos. Já percebeu isso? É o que? Autocontrole. Mas não, a gente quer controlar a vida. Não, porque se fulano não me fizer isso, eu consigo. Se fulano não agir assim comigo, também não vou agir assim com ele. A gente tenta controlar o outro. Mas quando a palavra fala poder, autocontrole, temperança e amor, poder, supostamente para quê? Deveria ser usado contra o diabo. Amor, usado com quem? Com as pessoas. Controle, comigo mesmo. Mas é triste, gente, dizer que nós vivemos tentando amar a quem? A nós mesmos. Já ouviu falar em amor próprio? Tempo do amor próprio? Né? Vivemos o tempo do amor próprio. O amor é para nós mesmos. O controlar é para os outros. E o poder tem muitas vezes sido usado para um propósito diferente daquilo que Ele deixou para nós. Se o autocontrole é um fruto, nós precisamos fazer o que com esse fruto? Cultivar. Porque fazendo isso, ele vai começar a crescer dentro de nós. E quando ele cresce dentro de nós, ele se torna o nosso melhor amigo. Então, uma das coisas que a gente deve trazer para nós é que esse autocontrole, ele precisa ser um melhor amigo da nossa mente. E isso não é só para equilíbrio mental, mas para todas as áreas da nossa vida. Para isso, Senhor, em misericórdia e amor, em graça, deixou o autocontrole como um fruto maravilhoso que a gente precisa aprender a saborear. Amém? E aí, gente, o que fazer após essa decisão? Não, eu quero viver uma vida de autocontrole. Eu quero modificar isso. Como que a gente faz para administrar o autocontrole e vê-lo fazer parte do nosso dia a dia? Sentir paz em todo tempo, não importa qual seja a circunstância. Difícil, né? Muito difícil. A partir de agora nós vamos guardar algumas informações, algumas armas que podem ser usadas e que vão nos ajudar nesse processo, que não é fácil. E vai continuar não sendo fácil. Mas nós vamos sair daqui decididos a viver um novo tempo de equilíbrio da nossa mente, amém? Então a primeira é: seja constante na palavra de Deus. A palavra dele. A gente precisa ter relacionamento com a palavra. A gente precisa conhecer. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Luz para o meu caminho é a sua palavra. E é nessa palavra. Eu já falei aqui sobre o texto que eu fiz. Ela é a palavra que liberta. Ela é a direção mais certa. Ela é o manual mais eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes, afiada. Ela precisa ser praticada. E como que a gente vai praticar algo que a gente não conhece? Como que a gente vai viver algo que a gente não conhece? Como que a gente vai praticar no nosso dia a dia algo que a gente não leu? Eu falei esses dias com a, acho que foi Vivi. Cheguei na casa dela e eu falei assim: olha, minha mente está aqui borbulhando. Eu falei até com o Jefferson que eu cheguei na casa de uma pessoa, gente, e ela falou assim: Maraísa, eu vejo que você conhece a palavra. E ela veio com a Bíblia assim perto de mim e ela falou assim: Maraísa, eu quero que você me faça um resumo aqui de todos os livros. E ela começou: o
O que vem falando em Gênesis? Vem falando sobre o que em Gênesis? E Êxodo, e Levítico, e Números, e Deuteronômio, e depois vem e Samuel, e Reis, e Segunda Reis. O que vem falando aqui? E o que vem falando em Salmos? E o que vem falando? Gente, ela começou a entrar em tudo. E eu ia falando e ela ia me perguntando. E eu falava, Senhor, me lembra a palavra. Vai me lembrando aqui, para não passar vergonha, ser envergonhada aqui. E eu ia falando, e o Senhor ia me lembrando. E o Senhor ia me lembrando. E ela entrou em profetas maiores e profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, e Sofonias, e Ageu, e Zacarias, nas cartas de Paulo. E foi entrando até chegar em Apocalipse, gente. Passou tudo. E eu fui falando, mas eu fui falando de alguma coisa que eu sei. Agora você imagina você chegar na frente de um liderado e ele fala assim: me mostra o que está escrito nessa palavra. Me mostra. E você fala: não sei. O que está escrito aqui? Em Gênesis. O que está escrito aqui? E não saber, porque como é que a gente vai saber o que a gente não estudou? É igual uma pessoa que vai para o Enem fazer o Enem. Me lembra. Gente, eu chegava na sala de aula e o ABCD. Eu começava unido, unite, salame, mingue. E eu ficava, gente, porque eu não sabia. Por quê? Porque eu não estudei. Não sabia nada da prova. Até hoje, eu não sei como que eu passei. Até hoje. Aliás, eu sei como que eu passei. E eu falei, gente, se eu fosse convertida, eu estava lá na escola até hoje. Sério? Se na época eu fosse convertida, eu estava lá até hoje, porque eu não ia poder colar. Pode colar não. Jovens estão tudo rindo aqui pra mim, né? Pode colar não. E aí eu falei, eu ia estar lá até hoje. No primeiro grau. Não ia sair não, porque matemática, gente, eu só passava assim, ó. Implorando os outros para me dar cola. Então assim, agora com a palavra de Deus. Isso é muito sério. Porque como que a gente vai falar de uma coisa que a gente não sabe? Como que a gente vai praticar o que a gente nem sabe? Como que a gente vai viver uma vida íntegra, fiel, reta, se a gente não sabe como que ele viveu e como que ele quer que a gente viva? Como que a gente fala que a gente vai viver Jesus se a gente nem conhece ele? Né? Triste. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ser constante na palavra. Porque quando um pensamento pecaminoso entrar na nossa mente, uma tentação chegar na nossa mente, se a gente estiver firme na palavra, nós vamos ser capazes de conhecer e saber o rumo que esses pensamentos precisam tomar. O lugar que ele tem que ficar. E o lugar que ele tem que ficar é distante da gente. Vocês lembram de Jesus no deserto? Como que ele venceu aquilo? Mateus 4. Ele respondeu a cada uma das tentações de Satanás com a escritura. E cada vez que Satanás vinha, transforma a pedra em pão. Cada vez que Satanás vinha, ele sabia exatamente o rumo que sua mente devia tomar. E em vez de partir para o caminho do pensamento pecaminoso, quando tentado a satisfazer sua necessidade física, por exemplo, transformar pedra em pão para quem está com fome. Estava com muita fome. Ele recitou a passagem sobre a importância de confiar em Deus. E por que ele recitou? Porque ele conhecia. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o Deus dessa palavra. Quando tentado a servir Satanás a fim de obter a glória do mundo, ele trouxe a passagem que diz que devemos servir e adorar somente a quem? Ele conhecia a palavra. Agora, como que a gente luta com aquilo que a gente não conhece? Contra o que a gente não conhece? Como que a gente chega num lugar sem arma para se defender? E está aqui o nosso manual de vida. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ser constante nessa palavra. E a segunda coisa que a gente vai fazer é viver na dependência do Espírito Santo. E aí como que a gente faz isso? Como que a gente vive na dependência do Espírito Santo? Oração. Relacionamento.
é falar com Ele, é estar perto dEle. Porque quando a gente está perto dEle, a gente consegue sentir pertinho os planos dEle pra gente. Por mais que a gente não esteja vivendo ainda, mas a gente consegue confiar. É no relacionamento com Ele que a gente conhece tudo que Ele tem para nós. Tudo que Ele tem para as nossas vidas. Os planos dEle ao nosso respeito. Isso é com o Espírito Santo vivendo em nós. E isso acontece através da intimidade, do conversar com Ele, do ter Ele presente no nosso dia inteiro. 24 horas lembrando, 24 horas buscando. Por mais que a gente tenha a nossa vida, a nossa correria, mas em todo tempo se lembrar dEle, em todo tempo falar com Ele, em todo tempo Ele fazer parte da nossa vida, dos nossos momentos. Então a segunda coisa que a gente vai fazer é isso. E como que a gente vive nessa dependência? Em Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando Jesus diz para os discípulos no Getsemane. Porque, na verdade, eu já até preguei sobre isso aqui. O espírito está pronto, mas a carne... Então a gente vive nessa guerra constante contra ela. Que ela grita, irmãos. Tem hora que ela grita, que ela quer sair do eixo, mas você chama ela, aquieta-te, carne, que é a Deus que eu vou adorar, é o nome dele que eu vou glorificar através da minha atitude, por mais que eu não queira, por mais que eu tenha que me engolir. Muitas vezes eu tenho que me engolir. Eu vivi um momento agora há pouco tempo que eu tive que me engolir inteira, porque a vontade que a gente tem, né? A vontade, como a mamãe fazia nos dentes. Mas a gente tem que se engolir muitas vezes. E às vezes a gente não consegue, às vezes eu não consigo. Mas a gente volta atrás. A gente pede perdão. A gente implora ao Senhor que olhe pra gente com misericórdia. Amém? E o terceiro... não alimente a mente com o que é impuro. Então, quando o pensamento vier, é impuro, não vou levar à frente, não vou ficar aqui pensando. Que se eu sei que se eu ficar aqui pensando, arquitetando, eu vou realizar. Eu vou realizar. Se eu ficar aqui mais um pouquinho, eu volto atrás. Se eu ficar aqui mais um tempinho, eu faço o que não é correto. Porque para a gente não pecar, a gente precisa ter autocontrole. Para a gente não tocar no que não é nosso, a gente precisa ter autocontrole. Para a gente não olhar o homem, a mulher do próximo, a gente precisa ter autocontrole. Para a gente não sair do eixo, a gente precisa de autocontrole. E aí, quando a gente fala de não alimentar nossa mente com o que é impuro, vamos para Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se algum louvor há e se alguma virtude existe, seja isso que domine os nossos pensamentos. Porque quando os bons pensamentos, quando tudo que é dele domina a nossa mente, e a gente vai ler um pouquinho mais à frente, a gente não vai andar ansioso, né? Que diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas a gente vai ter paz, uma paz que excede todo o entendimento, e que a gente, não importa a circunstância, quando a gente consegue viver isso, a gente encontra nele sim, e nós vamos conseguir. Amém? E para finalizar, substituição de pensamentos. É um princípio de reposição. Então, o pensamento ruim vem, o que é mal vem,
E ele não vem se mostrando mal, ele vem camuflado, né? Parece bom. E às vezes a gente até tenta se convencer, né? Não, porque Deus falou comigo que é. Mas a gente sabe, a gente não tem paz, a gente sabe que é mal. Porque o Espírito Santo nos revela em todo o tempo. Então a gente precisa substituir esse pensamento. Então quando o pensamento vem tipo, cara, eu tô com ódio, uma ira, aquela pessoa me fez mal, ela me feriu, eu dei tudo que eu podia dar, eu fiz tudo que eu podia fazer, e eu estou me sentindo decepcionada, frustrada. O que a gente tem que fazer com isso? Substituir por um bom pensamento. E esse bom pensamento vem com a oração. E aí, em Mateus 5,44 diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Então, como que a gente consegue substituir esse pensamento? Fazendo o que é bom, buscando ter compaixão, orando, nos revestindo em todo o tempo. E Efésios 4:22 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então é isso que a gente vai fazer. Se a gente decidiu ter uma mente limpa, uma mente transformada, uma mente em paz, onde a gente venha chegar em casa, deitar no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que o que a gente precisava fazer foi feito. Não há paz maior que essa, né? De às vezes a gente poder fazer o que é mal, mas a gente se decidir e na hora é ruim. Porque a gente deseja, a nossa carne está querendo aquilo. Mas quando a gente diz não, a gente chega em casa, a gente deita no travesseiro e a gente fala assim: obrigada, Senhor. Eu não vou precisar enlouquecer porque eu não fiz o que é errado. Eu não vou precisar enlouquecer aqui. Eu não vou precisar ir lá e pedir perdão, implorar. Eu não vou precisar surtar igual muitas pessoas fazem. Muitas pessoas tiram a vida porque não conseguem conviver com ela mesma. Não conseguem olhar para ela e não se perdoar. E é muito triste. E para não pedir perdão, para não voltar lá e modificar a situação, a pessoa se mata. A pessoa não consegue conviver com aquilo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, mentes vão ser curadas, restauradas, renovadas, para que a vida dele flua de maneira completa. Amém? Vamos ficar de pé?